Fala galera, está começando mais um episódio do quadro A IBL Quer Saber. Fala galera, estamos em mais um quadro da IBL Quer Saber. E no quadro de hoje nós convidamos Débora, a líder do Ministério de Intercessão, para nos responder algumas perguntas. Débora, existem várias perguntas sobre oração, a galera tem perguntado bastante sobre vida de oração, enfim, sobre todo esse movimento de oração que a nossa igreja costuma fazer. E nada melhor do que quem? Ela, a nossa líder do nosso Ministério de Intercessão. Bom, Débora, para começar, nós gostaríamos de saber como é que surgiu as 24 horas. Bom dia, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui e as 24 horas eu acredito que está sendo um mover mundial, né? O Senhor ele tem chamado a igreja a um tempo de muito mais devoção, de muito mais adoração, de muito mais busca. E quando a pandemia chegou, o Senhor começou a comunicar ao Ministério de Intercessão sobre a necessidade de termos 24 horas de adoração. Poderíamos fazer isso em casa mesmo, porque não poderíamos nos reunir no começo da pandemia. E aí nós distribuímos em lideranças de célula os turnos, né? Então eu acredito que Deus está chamando a Igreja Batista Liberdade para isso. O Senhor nos separou para esse tempo, né, onde, na verdade, todo o globo terrestre está sendo inundado pela glória de Deus e pela adoração. Então, eu acredito que surge aí, né, surge no início da pandemia e surge porque o Espírito Santo de Deus está movendo os quatro cantos da terra, né, levantando uma igreja que ora, que intercede, que clama. E eu acredito que como o fogo no altar não para, sim, o Senhor está nos convocando a isso. De fato, as 24 horas têm sido assim, extraordinário, né? Logo quando surgiu, foi assim, aquele movimento nos grupos, porque a gente não poderia se encontrar nas casas, né? E na igreja também, então a gente, na casa mesmo da pessoa, orava, né? Mas, Débora, a gente percebe que existe um movimento chamado passamento de bastão, né? Onde uma célula passa o bastão para outra célula. Existe um propósito específico para esse passar de bastão? Ah, sim, existe sim. Nós estamos, na verdade, em uma corrida, né? Então, quando nós começamos o turno, nós começamos às 0 horas e ali nós estamos sempre incentivando, né, a outra célula pegar. Por quê? Porque nós precisamos concluir a carreira, nós precisamos concluir o propósito. Então, por isso a necessidade de passar o bastão. Ah, que extraordinário, né? Então, quando uma célula termina, automaticamente ela já passa para que a outra célula continue e aquele movimento não pare, né? Isso. Seja aquela oração 24 horas. Isso. Que extraordinário, né? Então, respondeu sua pergunta. Vamos para mais uma pergunta, Débora. Como viver uma vida de oração? Eu acredito que a vida de oração é uma vida de relacionamento. Quando você entende, e eu entendo, que Deus ele é uma pessoa, a gente entende que ele necessita, né, de que os adoradores estejam ali prostrados, e mais do que prostrados, desejem esse nível de intimidade. Né? Porque imagina uma pessoa que chama você o tempo todo para estar com ela e o tempo todo você despreza. Sim. Né? Então a oração ela é um chamado de Deus para intimidade. Então eu acredito que seja basicamente isso. Deus nos chama para sermos íntimos, não somente para congregarmos em um lugar. Deus deseja falar conosco de forma muito pessoal. Sim, então a gente precisa compreender que a oração não é o falar com a pessoa de outro mundo, não, nesse sentido. Não é. É falar, é se relacionar com Deus, que está próximo, né? Como eu busco me relacionar com você, eu busco me relacionar com Deus, né? Então esse relacionamento pessoal. Não é um relacionamento pessoal, né? Deus nos chama para isso. Ele gosta com que os filhos dele estejam perto dele, igual o pai que não Sim. gosta. Né? Então, se nós gostamos, imagina Deus. É verdade. Mas, Débora, glória a Deus que nós temos uma vida de oração, né? Nossa igreja está sempre orando. E a gente, no mês passado, no mês de fevereiro, a gente surgiu com um encarte de oração.
Então, como é que surgiu esse encarte de oração, Débora? Esse é o encarte já do mês de março, né? O mês que nós estamos. Então, surgiu quando o intercessor, ele acordou, né? E o Senhor mostrava para ele 31 dias, e ele não entendia direito o que o Senhor estava falando. E ele procurou buscar o que era. E a imagem que ele teve era do calendário de portas abertas. Portas abertas também tem essa direção, né? E aí é que ele entendeu que, na verdade, nós precisaríamos colocar 31 dias de oração pela liberdade, pelas programações, aonde todo mundo tivesse acesso, né, ao encarte e assim orasse diariamente. Então esse encarte, ele surge disso, de uma direção do Senhor, né, liberada sobre a vida do intercessor, e que nós, como ministério, nós estamos muito interessados em fazer com que a oração ela não seja de alguns, porque ela nunca foi e nunca será. Quando nós conseguimos adentrar uma igreja intercessora, queridos, coisas extraordinárias vão acontecer. Então essa é a direção do encarte. Isso foi, nós acreditamos que isso surgiu realmente em uma direção específica de Deus para nós. E nós queremos somente avançar e continuar nesse projeto. Sim, e o nosso encarte, assim, todo dia, na verdade, a gente tem um pedido específico, né, que é preparado exclusivamente pelos ministros da intercessão, né, onde direciona a igreja. Mas vocês tiram esses pedidos basicamente como? Como é que surge o pedido diário? Nós primeiramente pegamos, nós temos uma agenda anual, né? E lá tem toda a direção do mês de tudo que vai acontecer na igreja em relação a todos os ministérios. Então de lá a gente faz essa equiparação de dias e assim a igreja está todos os dias direcionados para aquilo que acontecerá na agenda anual, fazendo essa cobertura de oração, sonoplastia, mídia, pelo próprio Ministério de Intercessão, pelas crianças, né, pelas localidades do bairro onde a gente entende que há uma guerra muito mais acirrada espiritual, onde a gente percebe que níveis de trevas eles são mais profundos ali, né? Satanás ele deseja mesmo cerquear aquele lugar. Então, através da oração, nós vamos e pleiteamos aquele território, né? Então, o encarte ele é a agenda anual aqui e o encarte surgindo para que a gente dê essa cobertura diária. Muito bom. Essa estratégia aí é de Deus mesmo, né? De Deus. Só podia ter nascido no coração dele. É verdade. Mas, Débora, nós também temos algumas programações na nossa igreja. E a gente percebe que a cada programação, digamos, Vida Vitoriosa, o retiro que a gente acabou de acontecer, Renova-me, o que está prestes a acontecer, enfim, as demais programações. A gente percebe que sempre existe um movimento de oração, de jejum, de intercessão e de adoração. Como é que surge, como é que funcionam as estratégias para essas grandes programações? Na verdade, trabalhar em equipe é tudo, né? Nós temos uma equipe de intercessores que nós nos reunimos todos os sábados às 15 horas. Então ali nós olhamos realmente o que vai acontecer, tipo um retiro de vida vitoriosa. E ali nós procuramos em Deus traçar as estratégias, né, de intercessão. Então não está na mão de um intercessor, está na mão de uma equipe, todos estão voltados a receber do Senhor uma direção. Então nós percebemos que a gente, no Retiro de Vida Vitoriosa, exemplificando, nós viemos de umas 24 horas especificamente, fizemos um jejum, fizemos uma vigília, então tudo está muito conectado em equipe, né? Não está centrado na mão de uma ou de duas pessoas de liderança de ministério. Nós estamos sempre atentos para aquilo que o Senhor está falando, até mesmo com você. De repente você ainda não está em nenhum grupo de oração nosso, mas você sente que algo Deus está falando. Então você pode entrar em contato conosco, nós estamos totalmente abertos, porque nós compreendemos essa amplitude quando Deus quer falar, né? Quando Deus quer falar, Ele fala porque Ele quer, através de quem Ele quer.
e nós estamos realmente dispostos a caminhar nessa direção aí do coração de Deus. E o interessante é que quando nós estávamos orando pelo Retiro de Vida Vitoriosa, a gente clamava: Senhor, nos dê a estratégia, né? E o Senhor comunicou ao nosso coração que a maior estratégia de intercessão que existe sobre a face da terra é a gente conseguir levar a igreja a ouvir o coração dele. Então, qual é a maior estratégia de intercessão? Queira ouvir o coração do Senhor. Queira saber aquilo que o Senhor está reservando para você. Eu preciso saber o que o Senhor está reservando para mim. Então, nós estamos aí interligados enquanto ministério, ligado diretamente com a igreja e com os propósitos. Sim. E no que se refere à igreja, nós estamos no âmbito espiritual, né? Então, nada mais do que ouvir o próprio Deus, aquilo que Ele deseja, né? Ouvir o coração dele. Isso, a gente precisa ter muita sensibilidade também, né? Sensibilidade de vocês, que tem derramado em nós também. Acredito em intimidade, né? Você precisa de intimidade. Todos nós precisamos de intimidade. Hoje, como sacerdócio liberado de todos os santos, todos nós podemos ouvir a voz do Senhor. Basta você dizer: Senhor, fala comigo. Eu quero ouvir, né, as batidas do teu coração. Então, isso é extraordinário, porque a igreja é a representação sobre a face da terra daquilo que Jesus fez. Sim. Que tempo maravilhoso, né? Você está aqui conosco respondendo essas perguntas, né, que algumas pessoas têm curiosidade, com certeza a curiosidade de muitas outras, né? Então, um tempo assim muito bom. Então, tenha uma vida de oração, busque esse relacionamento com Deus, essa intimidade mesmo. Às vezes a gente busca ser íntimo de tantas pessoas, busca se relacionar com tantas pessoas e tem alguém pronto para se relacionar com a gente. 24 né? horas. 24 horas, isso assim é só Deus mesmo, só Ele. E Débora, você poderia definir pra gente, assim, pra gente fechar esse tempo, defina para nós oração. Oração. Essa palavra ela é muito linda, né? Por quê? Porque ela é oração. Você precisa orar e você precisa ter ação. Então ela não é só um tempo onde você está ali prostrado, ou em pé, ou sentado, buscando esse relacionamento com Deus. Você precisa agir. Às vezes nós estamos somente orando e esquecendo que nós temos um papel fundamental. É o papel da ação. Nós precisamos ouvir a Deus, ouvir o coração de Deus e agir segundo aquilo que Ele está nos direcionando. Eu acredito que quando nós conseguimos ultrapassar essa linha de, às vezes, só ação, só fazer e não orar, não dá certo. Às vezes a gente só ora e não age, também não dá certo. A palavra oração, ela tem um composto, né? Então é orar junto com ação. Então nós precisamos aglutinar isso, guardar no nosso coração e saber para onde o Senhor está nos direcionando. E certamente tudo aquilo que eu e você pedimos ao Pai, em nome de Jesus, segundo a vontade dEle, nos será concedido. Amém. Né? Então, ore e haja. Não viva separadamente, né? Importante juntar muito. Então, Débora, nós queremos agradecer você, né, por vir responder essas perguntas. Né? Então, se você tem mais curiosidade, se você tem mais perguntas a fazer, nos mande, que nós estamos aqui dispostos a responder essas perguntas, ok? Então, esse foi mais um IBL Quer Saber. E não se esqueça, né, de se inscrever em nosso canal, deixar o seu comentário, curtir, compartilhar. Né? Então, envie esse vídeo para outras pessoas, para que elas possam ser edificadas também e aprender um pouco mais sobre vida de oração. Ok? Até a próxima! Tchau, tchau!